Pronto, são esses avisos que eu lembro. E agora nós vamos para a parte da nossa reflexão e do nosso estudo na palavra. E para isso, amados, eu quero convidar você a de pé com a Bíblia. Nós vamos ler, na verdade, 2 textos, né? A nossa reflexão, ela se baseia em um texto apenas, mas para que a gente tenha a conexão total, eu quero que a gente faça a leitura de Mateus 24, 30 a 31, e depois de Mateus 25, do 31 ao 46. Porque a partir do versículo 32 de Mateus 24, nós temos uma série de parábolas que tratam acerca do fim, da necessidade de vigilância. Então, para que a gente entenda que existe esse parêntese criado por Jesus, em que ele coloca várias parábolas, nós entendemos sobre o que trata o que nós vamos falar nessa manhã. Então, nós temos aqui Mateus 24, versículos 30 a 31, que diz assim, Mateus 24, 30 a 31. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Nós temos uma série de parábolas que tratam acerca da necessidade da vigilância, e quando nós chegamos então em Mateus 25, versículos 31 a 46, nós temos então o resultado da segunda vinda, que é o julgamento, o grande julgamento. Então vamos ler aí esse texto. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos do meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer, ou com sede e lhe demos de beber? Ou quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos, ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso ou fomos visitá-lo? O rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo que sempre que fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e vocês não me deram de beber, sendo forasteiro, vocês não me hospedaram, estando nu, vocês não me vestiram, achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver. E estes então lhes perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não o socorremos? Então o rei responderá: em verdade, lhes digo que sempre que o deixaram de fazer a um desses mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Deus, eu quero rogar ao Senhor que esse texto, nessa manhã, clarifique o nosso entendimento sobre esse dia de julgamento. Nos ajuda, Senhor, e que esse texto ele seja explicitado não pela minha capacidade de expor, mas que o Teu Espírito esteja abrindo a nossa mente e o coração para entendermos do que ele se trata, a que ele se refere. E que isso, ó Deus, não fique apenas na nossa intelectualidade, mas que ele seja transformador, impactador e que mexa com a nossa vida e com a nossa compreensão da nossa espiritualidade nesses tempos. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar.
Queridos, como nós falamos em Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 32, até esse ponto de Mateus, capítulo 25, versículo 30, nós temos várias parábolas que nos ensinam sobre a necessidade de vigilância e como a nossa vida importará no julgamento final. Nós temos a parábola do dono de casa e do ladrão, nós temos a parábola das 10 virgens, nós temos a parábola dos talentos, que foi a parábola que nós trabalhamos no domingo passado. E quando nós então entramos em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31 até o versículo 46, nós temos um trecho que nos lembra uma parábola. De fato, existem alguns elementos que nós chamamos de elementos parabólicos nesse texto, mas não quer dizer que esse texto seja necessariamente uma parábola. Aqui nós encontramos um elemento que demonstra uma metáfora de como será o dia desse julgamento, que é o elemento daquele pastor que chega no seu rebanho e começa a separar as ovelhas dos cabritos. E como ele faz isso é muito interessante. Como um pastor separa ovelhas de cabritos. Vocês sabem que uma das grandes características da ovelha é a sua pouca inteligência e o apego que a ovelha desenvolve ao pastor, aquele que cuida delas. Por isso, as ovelhas, ao ouvir a voz do pastor, elas identificam e seguem aquela voz. Ou seja, a maneira de separar ovelhas de cabrito será por aqueles que seguirão a voz do pastor. Haverá essa separação. E aqui, então, existe uma descrição extremamente dramática sobre um evento real que acontecerá após o retorno do Senhor. E há nesse texto um grande suspense que se desenvolve de uma maneira profundamente vívida e impactante. O próprio Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 27, diz: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Então, nós estamos falando sobre aquele evento predito pelo Senhor em Mateus capítulo 16, versículo 27, de que as nossas obras, aquilo que fazemos com a nossa vida, importará sim no julgamento final. Nós temos dos versículos 31 a versículo 33 a grande separação. Haverá no final desse tempo, quando o Senhor vier e mandar que todas as pessoas, todos os moradores da terra, todos os habitantes de todos os lugares, de todos os continentes, sejam reunidos em sua presença. E essa figura que se apresenta, então, aqui no começo desse texto, versículos 31 a 33, é a figura do pastor. Quem aparece primeiro é o pastor das ovelhas. Ezequiel, capítulo 34, versículo 17, já profetizava acerca desse dia. Quando diz assim: quanto a vocês, minhas ovelhas, assim diz o Senhor Deus, eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e entre bodes. Então, esse homem se identifica como o Filho do Homem, que é um dos títulos messiânicos atribuídos ao Senhor. O próprio Senhor Jesus chama a si mesmo, muitas vezes, de Filho do Homem. Ele se apresenta, ele vem entre as nuvens com grande poder e glória, como nós vimos no Evangelho de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 30. Ele vem com toda a sua glória, seguido do seu séquito angelical, que passa a reunir em sua presença indistintamente, absolutamente todas as pessoas. Ninguém vai ficar de fora do dia desse grande julgamento. Eu sei que nós vivemos hoje em que nós podemos fazer uma clara distinção entre lei e justiça, aquilo que é justo e justiça. Sabemos que nós vivemos num país cujos juízes, eles fazem justiça sem necessariamente se preocuparem com as leis. A gente sabe que o dinheiro importa. A gente sabe que o poder importa e que essas coisas são levadas em consideração de acordo com o interesse econômico e político daquele que julga. Nesse dia, tudo isso deixará de existir.
todos serão reunidos na presença do Filho do Homem. Todos estarão diante dele. Mas a inclusão a que tanto se fala hoje, aquela inclusão e tolerância em que todos podem se aproximar e se apresentar diante de Deus, a inclusão ela vai terminar aí, porque o que vem a partir de agora é divisão, é separação. O texto diz que, como um pastor, o Filho do Homem, o Senhor, ele começará a separar o seu rebanho, todas aquelas pessoas que estão em sua presença, em duas classes distintas. E toda a humanidade, ela se enquadrará, ela caberá dentro de uma dessas duas distinções. Não tem três, não tem quatro, não tem um meio termo. Ou você pertence a uma, ou você pertence a outra. Não importa quem você seja, não importa o grau do seu poder, não importa o seu entendimento, não importa o seu poder econômico, você se enquadrará dentro de uma dessas duas classes. Uma classe, uma classificação, um rebanho formado por ovelhas. Esse rebanho, no versículo 37, é chamado do rebanho dos justos. Ou em Apocalipse, capítulo 17, versículo 14, é chamado dos eleitos. Efésios, capítulo 1, versículo 4, Marcos, capítulo 13, 27, chama essas ovelhas, esse rebanho dos escolhidos. Apocalipse, capítulo 21, versículo 27, diz que essas pessoas estão ali porque os seus nomes foram escritos no livro da vida. João, capítulo 10, versículo 27, diz que essas são aquelas ovelhas que ouvem a voz do pastor e obedecem. São essas pessoas. Elas serão colocadas à direita do trono, do seu julgamento, à sua direita. A direita é o lugar privilegiado na presença do rei. Significa o seu poder, a sua graça, a sua compaixão. Lucas capítulo 22, versículo 69 diz que a direita é o lugar aonde Cristo está assentado à direita do Pai. É um lugar de honra. Então essas pessoas, os justos, os eleitos, escolhidos, os nomes foram escritos no livro da vida antes da fundação do mundo, são as ovelhas que ouvem a voz do pastor, serão então colocados à direita. Já o outro grupo, chamado grupo dos cabritos, são todos aqueles que não fazem parte do rebanho do pastor. Nesse grupo estarão aquelas pessoas que ouviram o evangelho, mas não se arrependeram. Não foram impactados pelo novo nascimento, não experimentaram uma transformação de vida. Está tocando o celular aqui, viu, Lúcio? Alguns, de fato, são ímpios, incrédulos, perversos, pessoas que cometem crime. Precisa tirar, viu, Lúcio? Pode ir agora? Essas pessoas que fazem parte do rebanho dos cabritos viveram as suas vidas a partir de qualquer consideração acerca da vontade de Deus. Viveram suas vidas sem se importar com Ele. Entre esses são os ímpios, os perversos, os roubadores, os homicidas, psicopatas, ladrões, pervertidos, todos esses. Mas outros que estarão entre o rebanho dos cabritos, são pessoas boas, bons cidadãos, homens honestos, mulheres honestas, bons pais, pessoas sem vícios, que fazem caridade, mas estão completamente alheios à graça de Deus. São pessoas com as quais nós convivemos, vamos para o shopping,
conversamos, comemos churrasco, falamos, mandamos mensagens no WhatsApp, talvez naquele dia estejam ao seu lado, e ao som da voz de Jesus, você vá para um lado e ele vá para outro. Famílias serão separadas, amigos serão separados, colegas de trabalho serão separados, grandes amigos, amores serão separados nesse dia. Igrejas serão separadas, pastores serão separados de suas ovelhas, pregadores, cantores gospel, líderes, pessoas que possuem canais de YouTube com grandes curtições na internet, pregadores de grandes multidões. Alguns estarão entre os cabritos, entre aqueles que souberam se aproveitar das benesses do Evangelho, mas jamais carregaram a cruz de Cristo. Seremos separados, aqueles homens que muitas vezes nós admiramos, que nós olhamos como grande padrão de fé, de comportamento cristão, nos surpreenderão porque não estarão do lado em que nós estivermos, ou quiçá, amado, talvez nós mesmos sejamos surpreendidos de estarmos entre aqueles que estarão entre os cabritos. Eu não sei se você consegue perceber que isso para nós é um alerta sério, grave, que nós precisamos levar em consideração enquanto temos ainda a possibilidade de um arrependimento real e sincero. Talvez aquele irmão que cantava o cantor cristão conosco, aquele que fazia parte da diretoria, aquele grande dizimista, aquele maestro, aquele músico, que nós olhávamos com tanta admiração, talvez ele não seja daquele rebanho das ovelhas, mas seja então separado por Cristo. Não é a igreja que está separando, é o próprio Cristo que separa ele para o rebanho dos cabritos. E aí então teremos a grande separação. Veja, amados, como é surpreendente essa divisão, como o texto é cheio de surpresas, e eu diria até grandes decepções. Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23, o Senhor Jesus já nos chamava a atenção para a possibilidade de nos decepcionarmos em relação ao nosso estado espiritual. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em Teu nome, e em Seu nome não expulsamos demônios, e em Seu nome não fizemos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Que decepção! Profetas, gente que faz milagre, evangelista, mas a si mesmo não conquistou para si a vida eterna, não alcançou a graça do Senhor, e esse estará lá, aquele grande rebanho de cabritos. Ninguém, amado, ninguém ficará de fora, e só existirão dois grupos, não vai ter um terceiro, não vai ter um meio termo, não vai ter um mais ou menos, ou é ovelha ou é cabrito. E fazer parte de um desses grupos definirá o veredito final desse grande julgamento. Quando você é separado, o veredito para você já está pronto, não há mais mudança no veredito. Não é como aqui na terra. Juiz de primeira instância condena, vai para a segunda, condena, para o terceiro condena, quando chega no STF, está liberado, pode voltar a roubar sem problema nenhum. Lá não vai ser assim. Lá não vai ter Supremo Tribunal Federal para proteger bandido, para livrar corrupto da cadeia. Quando você for separado, o seu destino já estará traçado. E tem então início o grande julgamento, versículos 34 a 45. Como é interessante, olha comigo, amado, versículo 34. O texto, a partir do versículo 31, diz que Jesus, o pastor, ele vai fazer separação entre cabritos e ovelhas.
No versículo 34 aparece uma outra figura, que é o rei. Agora ele não é mais pastor, então o rei dirá aos que estiverem à sua direita. Agora ele não é mais pastor, agora ele é autoridade. Quem fala agora é o rei. O tempo de entrar no rebanho acabou. Agora não tem mais conversa, porque agora ele se assenta no trono da sua glória, e desse trono se exala o perfeito e justo julgamento de Deus. E nós temos então esse desenrolar desse julgamento, em que o Senhor faz algumas declarações, os motivos pelos quais as pessoas serão inocentadas ou culpadas. E existem muitas concepções erradas sobre esse texto. Primeira concepção errada, ao olhar sobre esse texto, é de que, na verdade, o crente, ao final, será salvo pelas suas obras. O texto não está dizendo isso. Que ele está ali por causa das suas obras. Não é disso que o texto está falando. Uma segunda concepção errônea acerca desse texto é que o crente deve fazer ação social. É verdade, o crente ele deve participar de ação social? Deve. A igreja deve fazer ação, projeto social, abençoar a vida das pessoas injustiçadas, dos pobres? Pode. Mas o texto não está falando acerca de ação social. Eu vejo muitas pessoas que trabalham, inclusive, com pessoas encarceradas, e vão dizer e vão sustentar o trabalho com pessoas encarceradas com base nesse texto, onde o Senhor diz: eu estive preso e foste me ver. Esse texto não está falando sobre isso. Pode fazer o trabalho na cadeia, no presídio, pode, faça, mas não use esse texto para dizer isso, porque o texto não fala sobre isso, a não ser que você encontre uma identificação entre um estuprador de criança e Jesus Cristo. Porque diz: foi a mim que vocês fizeram. O texto não está falando disso. E uma terceira interpretação errada é que vai dizer que tudo o que importa são as ações sociais que a igreja faz, como se não existissem outras coisas importantes na nossa vida, a não ser visitar enfermo, dar alimento para as pessoas que precisam, visitar aquelas pessoas que estão encarceradas, como se não tivessem outras coisas igualmente importantes na vida espiritual. As obras sim são importantes, 1 Timóteo 6,8, Tito capítulo 2, versículo 7, Tito capítulo 3, versículo 14, Hebreus capítulo 10, versículo 24, Efésios capítulo 2, versículo 10. A igreja sim, ela deve fazer ação social como uma maneira de apresentar a Jesus. Esse texto aqui não está falando sobre missão integral, algo que particularmente eu sequer acredito que seja possível. Esses crentes, esses pastores, igrejas que trabalham com missão integral, na minha concepção, não existe missão integral. É impossível, porque ninguém, nenhuma igreja, nenhum pastor, nenhum ser humano é capaz de trabalhar o homem integralmente. Não é sobre isso que o texto está falando, mas sobre o que o texto está dizendo, o que importará de fato no julgamento final de todas as coisas. O que está sendo tratado por Jesus, o que ele quer ensinar para nós, é que o julgamento, e naquele dia, o juízo de Deus sobre as pessoas se fundamentará nos dois principais mandamentos: amar amar a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo, Marcos 12, 31 a 33, João 13, 34 e Romanos 13, 8 a 10. Mas não o amor como uma declaração, não o amor como uma frase, como uma música que você canta, como uma boa intenção. 1 João capítulo 3, versículo 18, filhinhos, não amemos de palavra nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. E é sobre isso que o texto está dizendo. Não sobre um amor sentimental, mas o amor prático, o amor vivido, o amor de obras. Tiago capítulo 2, versículo 18, mas se alguém
dirá: você tem fé e eu tenho obras, mostre-me a sua fé sem obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. É sobre isso que está falando. Ele está tratando acerca de um grupo cujo amor de Deus, o amor por Cristo e o amor por todas as pessoas da família de Cristo foi tão intenso que esse amor se transformou em compaixão, em atitude, em comportamento, saiu das palavras, das intenções, das músicas e das orações e se transformou em atitude. O outro grupo não, o outro grupo ele estava muito preocupado em cantar sobre Jesus. Ele estava muito preocupado só em orar pelas pessoas. O outro grupo ele estava muito preocupado em falar sobre destravar o seu potencial. Ele estava muito preocupado em falar sobre como você é belo, como você é bonitinho, como Jesus lhe ama. Ele não estava preocupado em falar sobre como você pode vivenciar e viver de maneira real e concreta o amor de Jesus. Aqui está a diferença. Naqueles que de fato foram impactados pelo amor do Senhor, ora, queridos, esse amor é tão profundo, tão intenso, tão transformador na vida do cristão, que ele consegue dar a outra face ao seu próprio inimigo. Ele consegue levar o fardo que lhe é imposto, não apenas por uma, mas por 2 milhas. Ele consegue perdoar aqueles que lhe fizeram mal. Ele consegue se humilhar na presença das pessoas. Ele consegue abrir mão daquilo que ele tem, de um pouco daquilo que ele tem, que ele recebeu de Deus, para abençoar a vida dos outros. Esse é o amor impactador e transformador de Jesus. É sobre isso que o texto está dizendo. Pessoas que de fato viveram nesse mundo de maneira abnegada, de maneira sensível às necessidades da família do Senhor. Eu fico pensando os desigrejados nesse dia. Aqueles crentes em casa, aqueles crentes de rede social, aqueles crentes de banco. Vão dizer o que para Jesus? Em sua defesa? Passaram a vida experimentando e recebendo um amor que jamais compartilharam. Estão aí, tem igrejas cheias de gente, igrejas sentadas, o bumbum entortando, endurecendo, fazendo calo, mas não fazem nada. Vai dizer o que naquele dia? Eu acho interessante as músicas que se canta, que se repete, horas e horas, aqueles worship interminável, 6 minutos, 8 minutos, 10 minutos, a pessoa sai de lá preenchida, alegre, feliz, mas nada daquilo se transforma em obra, em compaixão pelo próximo. Amar ao próximo como a si mesmo. É isso que o texto está dizendo, e sobre essas bases e esses fundamentos a igreja ela vai ser julgada. Nós seremos todos julgados. O que eu fiz pelo meu irmão? E ele começa então, Jesus, olha como isso é interessante, ele começa a falar sobre os beneficiários dessas obras que ele está falando. E ele diz, olha só, título só de lembrança desse texto, lá versículo 34. Dirá aos que estiverem à direita, venham benditos do meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo, porque tive fome, vocês me deram de comer, tive sede, vocês me deram de beber, eu era forasteiro e vocês me hospedaram, estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. Para quem é isso? A quem é direcionada essa obra? Eu acho interessante que a maneira como Jesus fala me lembra muito a maneira que Jesus falou com Paulo, na época Saulo, indo a caminho de Damasco, levando cartas para perseguir a igreja daquela região. Ele tem aquela visão do Senhor, ele cai. Então,
o Senhor fala com Paulo: Saulo, Saulo. Ele diz: quem és tu, Senhor? Ele diz: eu sou o Jesus, o Cristo a quem tu persegues. Paulo estava perseguindo Jesus? Não, ele estava perseguindo a igreja. Mas perseguir a igreja é a mesma coisa que perseguir Jesus, porque é uma família só. E é dessa maneira, então, que o Senhor fala: quem são os beneficiários das nossas obras, dessas atitudes de compaixão e de misericórdia? Ele fala: eu tive fome, eu tive sede, eu estava nu, eu era forasteiro, eu estava preso, Mas Jesus está preso? Vocês acham que Jesus está passando fome? Vocês acham que Jesus é forasteiro? Não. De maneira direta, versículo 25, capítulo 25, versículo 40, ele diz: em verdade lhes digo que sempre que o fizeram a um desses meus pequeninos irmãos, foi a mim que fizeram. A gente não consegue dar de comer a Jesus, não consegue visitar Jesus, não vai na cadeia para ver Jesus. A gente não tem como dar roupa para Jesus. A gente faz como? A gente dá para a família dele. E quando a gente dá para a família dele, é como se estivesse dando diretamente ao Senhor. Quem são os pequeninos irmãos? Como eu falei, não são os presidiários, presos por homicídio, estupro, roubo. Os pequeninos irmãos são os crentes. Mateus 12, 50, Marcos capítulo 3, versículo 35. Os pequeninos irmãos somos nós, é a igreja do Senhor. Então, queridos, a marca da fé salvadora é a atitude compassiva para os crentes que, por causa do evangelho, sofrem algum tipo de privação. Essa é a grande cobrança do julgamento. É como você alcançou, como você abençoou, como você se preocupou de maneira muito prática, muito concreta, com aquelas pessoas que, por causa do nome de Cristo, estão padecendo por alguma dificuldade. Todo amparo, suprimento, oração, ajuda, visita, mantimento demonstram em você que realmente você obedece os 2 maiores mandamentos. Como diz Tiago, se você não ama o irmão, João, se você não ama o irmão que você vê, como você disse que você ama a Deus que você não vê? Esse é o grande julgamento. Então nós temos, versículo 46, o grande veredito, que na verdade é o grande epíteto, o ápice desse texto. E esse resultado que é dito no capítulo 25, versículo 46, é inapelável. O que vem após esta determinação é irrevogável, não há como voltar atrás, não há tribunal de apelação, não tem STF. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. E acabou. Nós temos então 2 grupos. Primeiro grupo da ovelha, como nós falamos, das ovelhas são o grupo dos benditos, versículos 34 a 40. Eles são chamados de benditos por causa da herança que receberão. Eles são convidados então a virem para o Senhor. Venham a mim, recebam o reino por herança. Esses são aqueles que irão para a vida eterna, cuja vida, cujo comportamento e o compromisso com o amor a Deus e ao próximo foram de fato vivenciados numa vida prática, de maneira real, de maneira concreta. E nós temos outro grupo, o grupo dos cabritos, versículos 41 a 45, que é o grupo dos malditos. Você já imaginou alguma vez nesse mundão em que todo mundo fala que Jesus é bom, aceita tudo, aceita todos, não importa como você está, não importa como você ficará, o que você faz, que ele não tem nada a ver com sua sexualidade, ele não se importa com seus pecados.
Você já imaginou Jesus olhando para alguém e chamando de maldito, amaldiçoado? Mas é assim que acontece no texto. Malditos porque o que eles herdarão é uma eterna maldição. Eles serão retirados da presença do Senhor, a fim de desfrutarem eternamente da presença do diabo e dos seus anjos. Eles herdarão, enquanto as ovelhas, os benditos, herdarão a vida eterna, a herança do reino de Deus. Os malditos herdarão o castigo eterno. E eu preciso, amados, falar para vocês que esse julgamento ele será plenamente justo. Nenhuma injustiça será feita nesse tribunal. Aqueles que foram condenados o serão por merecimento. Merecem estar ali. Malditos, diz o Senhor. Seu lugar será então no inferno. E o julgamento então se encerra ali. Eu queria terminar fazendo algumas conclusões aqui, amados, aplicando esse texto de alguma maneira, para que a gente possa ir para nossa casa pensando e refletindo. Primeira observação, aplicação que eu quero fazer, fora todas as que nós tivemos oportunidade de fazer nessa manhã, é porque Jesus fala como será o julgamento bem antes dele acontecer. Por que ele está falando sobre isso? Uma razão muito simples, um alerta. E esse alerta deve fazer parte da proclamação do Evangelho. E, amados, como esse alerta, ele está ausente no Evangelho que as pessoas têm pregado por aí. O mais sério, o mais grave de tudo que a pessoa pode fazer é chegar nesse dia sem estar preparado, sem ter o seu nome escrito no livro da vida. E é justamente o maior alerta que hoje está obscurecido, ocultado, escondido, negligenciado em grande parte dos pregadores modernos. Você não fala mais desse julgamento final, em que gerará uma multidão de pessoas amaldiçoadas. Todo mundo é lindo, todo mundo é bom, todo mundo tem potencial. Mas nesse dia, muitos, de acordo com o que o Senhor fala, quando ele trata acerca daquele caminho estreito e o caminho largo, a maioria será composto de um rebanho de malditos. Sabe aquele seu amigo que não conhece a Cristo? Ele é maldito. E ele estará nesse rebanho no final dos tempos. Aquele seu amor, mesmo que seja um filho, um neto, um amigo, um colega de trabalho, que você admira, que você troca brincadeiras jocosas durante o horário de almoço no trabalho, essas pessoas sem Cristo fazem parte de um rebanho maldito. Porque ele fala então sobre esse julgamento muito antes de acontecer, o alerta. O alerta para principalmente a igreja. Porque nós pensamos sobre a nossa fé como algo muitas vezes subjetivo. O que é fé? É crer em Jesus. Mas a fé, nesse estado e nesse princípio que é apresentado em Mateus capítulo 25, são atos. É algo objetivo. E a pergunta então que se faz ao final desse ponto é: como você cuida dos seus irmãos em Cristo? É isso que Jesus está perguntando. Como você cuida dos seus irmãos? Como você tem cuidado daqueles que passam por dificuldade do seu lado da igreja? Como? É isso que está sendo perguntado. E se você diz assim, não, eu não faço nada,
parabéns, pode ser que você faça parte do rebanho de malditos. Vai ficar por isso mesmo. Serão decisões adiadas, evitadas, não se fala e não se toca nesse assunto. É isso mesmo que a gente vai fazer? Não falar, não tocar, para não incomodar o ego e o conforto das pessoas sentadas nas igrejas? Não, meu irmão, tudo bem, o que importa é você dar o seu dízimo. Já faz demais, viu? Dinheiro não faz nada por a gente. Dinheiro não faz aquilo que nós devemos fazer como nossa responsabilidade. Segunda observação como conclusão. Nós olhamos para esse texto e descobrimos que o Evangelho nos une como uma família em que devemos cuidar uns dos outros. Nós somos os pequeninos irmãos de Jesus. Nós somos uma família. Quanto isso é real na nossa vida? Real mesmo. Lembra que a Bíblia fala: chorai com os que choram? Que a gente tem que sentir a dor do outro como se fosse a nossa própria dor, de empatia, de compaixão. Isso é algo que vai além do culto, além do louvor, além dos departamentos, além das obrigações estatutárias. Igreja não é estatuto. Igreja não é regimento interno. Pode ter, pode, é bom que tenha, é bom, mas igreja tem que ir além disso. Ou você imagina que uma igreja num país muçulmano, numa Coreia do Norte, que não tem lugar para se reunir, não tem estatuto, não tem regimento, que aquilo não é igreja. Vai além da obrigação minha como pastor. Antes de ser pastor, eu sou crente, eu sou irmão em Cristo de vocês. Eu faço porque eu amo a Jesus e obedeço. Eu sou ovelha, eu ouço a voz dele e obedeço aquilo que ele fala. E por fim, uma última conclusão. Existe aqui, queridos, um alerta para os incrédulos, para aqueles que estão entre os cabritos, aquele grande, gigantesco rebanho de amaldiçoados. São aqueles muitas vezes que se dizem crentes, mas não são ovelhas de Jesus. Há tempo, queridos, hoje, enquanto não começa a separação do rebanho. Quando o Senhor ordenar a separação, significa que o tempo acabou. Então, se você ainda não é ovelha de Jesus, se você ainda não foi transformado pelo poder da conversão genuína e verdadeira, mesmo que você seja um religioso com cargo dentro de igreja, arrependa-se e creia no Senhor Jesus, porque vai chegar um tempo em que você desejará fazer parte de um rebanho, mas será tarde demais. Que terrível alerta, amados, que nos dá esse texto de Mateus capítulo 25. Um grande alerta. Mas que palavra de bênção, amados. Como o texto ele diz: vinde benditos do meu Pai. Aqueles irmãos que com toda a dificuldade, toda a luta, toda a limitação, toda a provação que passa, amam ao Senhor e abençoam a vida dos irmãos, são pessoas benditas, abençoadas. Diz o texto, a palavra do Senhor, Mateus capítulo 5, eles herdarão o reino de Deus. Aqueles que de fato têm Cristo no coração, na vida, isso transformou, mudou, são pessoas que de fato pertencem ao Senhor e farão parte desse rebanho de pessoas benditas. Quem é você nesse rebanho? Se o Senhor Jesus, não que eu acredite no arrebatamento, mas se ele chegasse agora, se apresentasse, pegasse essa igreja do meu lado aqui direito, só quem consegue ouvir a minha voz. E você, hein? O quê? Hein? Ele disse o quê, hein? Qual parte, direita ou esquerda, você estaria? Será assim no dia do grande julgamento.
E que o Senhor, pela sua graça, pela sua compaixão, pela sua misericórdia, nos encontre preparados para esse dia. Amém, queridos? Vamos levar essa palavra, não vamos guardar ela no nosso coração, não. Vamos colocar nos nossos evangelismos, nos nossos relacionamentos, para que a gente possa então proclamar o evangelho do Senhor e trazer o sério alerta de que o dia do julgamento está chegando. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, curvar a nossa cabeça e vamos orar ao Senhor.